Técnico Dorival Júnior, novamente campeão da Copa do Brasil, título inédito para o São Paulo Futebol Clube. Dorival, boa noite, parabéns pelo título. Duas imagens, acho que um contraste no final do jogo. Terminou a partida, o Sampaoli já foi direto para o vestiário e você consolou os jogadores do Flamengo. Óbvio que você não vai comentar nada a respeito de Sampaoli, mas o futebol, mais do que tática, é sobre cativar também, porque você pegou um elenco do São Paulo desacreditado e termina, pelo menos nessa parte da temporada, como campeão. Cativar o jogador é mais importante do que a tática, muitas vezes, Dorival? Olha, eu acho que desculpem. Eu acho que o futebol é uma somatória, né, de fatores que fazem com que os resultados aconteçam ou deixem de acontecer. Eu sempre priorizei na minha vida, na minha carreira, amizades, aproximação, cordialidade, um tratamento igual entre todos os membros de uma comissão técnica. Eu acho que isso daí é fundamental para que você tenha um ótimo ambiente de trabalho e, em cima disso, você consiga extrair o máximo possível da sua equipe, do seu grupo de atletas. Eu acho que cada um tem um tipo de reação, eu respeito sempre, jamais vou fazer um comentário de um amigo, de um companheiro, de uma pessoa. Ei, todo mundo ouvindo? Todo mundo ouvindo? Esse grupo aí, ó, esse grupo limitado aí, desbancou um dos melhores do Brasil, hein? É o limitado esse grupo, hein? Tá todo mundo de parabéns. Dorival não regrediu na carreira. Esse cara aqui é um paizão pra todo mundo e parabéns, viu? Você resgatou o espírito de guerra de todos nós. Então, pra quem torceu contra, boa noite, tamo junto. Bom, vamos tentar restabelecer, gente, processo para a gente dar reinício à entrevista. Alguém pegou uma medalha aí sem querer.
Tá aqui, ó. Já foi encontrada. Uma toalhinha. Rápidas, né? A primeira, eu queria saber se esse foi o título mais difícil de vencer, até pelos adversários, principalmente Palmeiras, Corinthians e Flamengo, né? Então, da sua carreira, esse foi o título mais difícil, de adversários mais complicados? E o segundo, não em relação ao Flamengo, porque o Flamengo não tem nada a ver com isso, o torcedor não tem nada a ver, mas aqueles dirigentes que lá atrás fizeram o que fizeram com você, isso, querendo ou não, te traz um sentimento de justiça depois de conseguir um título justamente diante do Flamengo, em um ano que o Flamengo não conquistou nenhum título? Olha, eu acho que talvez tenha sido sim o campeonato mais difícil. Eu me lembrei de 2015 com o Santos, quando nós também passamos por uma semifinal com Corinthians e, acredito eu, na fase anterior com o São Paulo. Era quase que um mini campeonato paulista. Depois também de ter saído em desvantagem com o Sport, foi o momento que eu assumo o Santos e nós tínhamos que reverter esse quadro dentro da Vila Belmiro. Então, assim, para mim foi um campeonato muito importante pela qualificação de todos os adversários que nós tiramos. Nós não podemos esquecer que, além de batermos duas equipes que são quase que confrontos, né, locais, nós também vencemos o campeão da América e o campeão da Copa do Brasil anterior. Então, eu acho que isso, para mim, não tem preço. Foi um campeonato construído em cima de muito trabalho, muita dedicação, mas demais. O que nós nos entregamos para que pudéssemos ter aí e vivenciar um momento como esse, poucos sabem, poucos imaginam. Com relação ao Flamengo, eu acho que foi um final de ano assim um pouquinho diferente, porque além da alegria, né, ou das alegrias pelas conquistas, eu acredito que só eu e minha família, amigos, pessoas próximas com quem me abri, entenderam toda a situação, tudo aquilo que havia acontecido, havia se passado. É natural que eu tenha ficado muito chateado com tudo, mas jamais levei para o campo pessoal. Jamais misturei as coisas, jamais comecei a transferir responsabilidades, ao contrário. Eu acho que eu sempre soube separar muito bem uma situação da outra. Não tinha assim um espírito de uma revanche em sentido nenhum da palavra. Hoje eu joguei contra meus ex-comandados, pessoas que eu tenho um carinho e um respeito muito grande. Eu só fico assim um pouco chateado porque quando nós ganhamos aquelas competições, diziam que era um arroz e feijão, e que qualquer um faria igual pela capacidade do elenco do Flamengo. Um mês depois, por incrível que pareça, quando aquela mesma equipe não alcançava os resultados da disputa do Mundial, era uma equipe que precisava de reforços. Tinha acabado de ser campeão do Brasil, da Copa do Brasil e da Libertadores. Eu estranhei muito aquelas atitudes, aquelas colocações, as afirmações de muitos que no ano anterior diziam ser o melhor elenco da América. Aliás, desculpa, o ano anterior não. 30 dias atrás diziam ser o melhor elenco da América e que ganharia de qualquer jeito aquela competição. Então, foi muito estranho tudo o que aconteceu. E tentando uma desqualificação de todo o trabalho que foi desenvolvido. Eu acho que hoje eu comprovo com todo o grupo do São Paulo, com todo esse elenco, que para se atingir no futebol você tem que ter muita dedicação, muito comprometimento e, acima de tudo, dignidade, para que você possa realmente encontrar grandes resultados. Poucas pessoas têm noção, têm ideia daquilo que foi feito dentro de São Paulo. Do trabalho, do comprometimento, de poder resgatar um grupo que estava
muito magoado naquele instante, mas que entendeu o recado, que passou a acreditar naquilo que foi proposto, e com a ajuda substancial de uma torcida que voltou a ser apaixonada, nós conseguimos um momento que não tem, talvez seja inigualável nos últimos anos de história desse clube. Então, eu acho que, para mim, isso não tem preço. Eu só tenho a agradecer àqueles que confiaram no meu trabalho e de minha comissão, àqueles que confiaram em que nós poderíamos dar um retorno depois do que havia acontecido em 2007, quando nós saímos de uma zona de rebaixamento. E na última rodada do Campeonato Brasileiro, nós éramos a melhor equipe do segundo turno, até aos 44 minutos do último jogo com o Bahia. Era a melhor campanha do retorno. Quando ali nós tomamos um gol e caímos para a terceira colocação, e a diretoria não entendeu que aquele trabalho seria um trabalho de recuperação do elenco no ano seguinte, e resolveu cortar. Eu fiquei com aquilo marcado para mim. Eu queria voltar ao São Paulo, porque eu queria dar ao torcedor São Paulino uma resposta daquele momento que nós aqui passamos. E com todas as dúvidas e incertezas que foram geradas desde a minha chegada, inclusive com muitas opiniões que eu ouvi, que eu havia dado um passo errado na minha carreira, eu prometi a todos que nós não sairíamos esse ano do São Paulo, nós não fecharíamos o ano se não estivéssemos disputando uma final de competição. O que aconteceria nessas finais? Ninguém sabe, porque você não administra resultados. Mas eu estou muito satisfeito com o que eu estou vendo, porque um grupo que até outro dia ainda não contava com o Lucas, não contava com o Rames, não contava com... talvez só os dois. Foi o mesmo grupo que foi questionado, foi o mesmo grupo que foi humilhado após o Campeonato Paulista, e que meses depois conseguem dar uma resposta, tirando duas dos maiores adversários do São Paulo, e o campeão da América e campeão da última Copa do Brasil. Então isso daí para mim não tem preço. Eu só tenho que agradecer ao torcedor são paulino pela confiança que teve, e o principal de tudo isso, que talvez não tenha sido a conquista de uma Copa do Brasil, mas o resgate do amor do torcedor pelo seu clube novamente. Isso daí eu jamais vou esquecer. E o torcedor são paulino tem uma participação decisiva em tudo que nós fizemos, porque eles foram fundamentais em momentos importantíssimos dessa arrancada que a equipe deu. Título poderá fazer o São Paulo fortalecer o seu caixa. Você, torcedor do São Paulo, já nos acompanhe por aqui, esteja também se inscrevendo, ativando as notificações e deixando o seu joinha em mais este vídeo para poder nos acompanhar diariamente. O lado financeiro é importante para qualquer equipe de futebol, e no São Paulo isso também não é diferente. Praticamente todos os torcedores tricolores sabem da dificuldade e que a equipe ainda enfrenta nesse quesito. Mesmo assim, com todas essas questões envolvidas, o tricolor se mostrou forte e mais uma vez conseguiu chegar a uma final de competição que todas as equipes brasileiras almejam e sonham. A Copa do Brasil não é colocada apenas como um grande título de relevância nacional, mas é também uma grande fonte de arrecadação para aquele time que levanta o troféu. Isso porque nessa edição atual de 2023 da Copa do Brasil, o grande campeão vai conseguir levar para casa 70 milhões de reais em premiação. O São Paulo, que largou na frente no primeiro jogo, precisará apenas manter-se em vantagem para colocar essa quantia enorme em seu caixa e estar fortalecendo. Isso é muito importante para o São Paulo. Na minha opinião, é necessário também que o São Paulo consiga vencer essa competição, não apenas pelo ano de 2023, mas também por todo um planejamento para a temporada de 2024 e, claro, estar valorizando os profissionais do futebol, jogadores e comissão técnica, caso esse título se concretize. Você, torcedor são paulino, comente aqui abaixo a sua opinião quanto a toda essa quantia que o São Paulo pode levar para casa. Comente, se inscreva, ative as notificações e até um próximo vídeo. Estaremos novamente juntos comentando um pouco mais sobre estatísticas e fatos sobre o tricolor.